Muito bem, hoje então, como eu disse, as crianças ficam conosco no culto, participando de tudo que envolve esse culto de adoração a Deus. Unidade na diversidade. Esse título ele pode ser um resumo bem específico daquilo que nós vamos ver no capítulo 3, aqui de Neemias, texto da exposição de hoje. Mas eu quero e preciso fazer uma introdução um pouco mais alongada do que o de costume. E eu quero não só, já que estamos expondo um texto do Antigo Testamento, olhar para o Novo Testamento também. E a ênfase no Novo Testamento é repetida várias vezes, que essa verdadeira unidade cristã, ela é construída em um entendimento correto do Evangelho. Não importa a nossa lealdade nacional, não importa o fator econômico, não importa o fator político, a sua etnia. O que importa para nós crentes é o Evangelho. Por quê? Porque é o Evangelho que une eu e você em tamanha diversidade. Nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, temos reações diferentes, temos gostos diferentes e tantas outras coisas. Mas nós, como unidade, temos um Senhor. E como nós já afirmamos que nós não vivemos mais para nós, mas vivemos por Ele, para o nosso Salvador. Então faz de nós, em meio a essa diversidade, um único povo. O povo de Deus. E apesar das nossas diferenças, seja ela em que campo for, elas sempre são sanadas, não pelo meu gosto ou o seu gosto. Ela deve ser sanada e mediada pelo Evangelho, pela palavra revelada. Tanto que quando nós olhamos, por exemplo, para o Novo Testamento e vemos Paulo, um judeu devoto, mas agora crente, ele é capaz de chamar Tito, um jovem grego, que não é judeu, que é tido como um gentil, um ímpio, um verdadeiro filho, em Tito 1,4. Paulo, ele fala dessa estreita relação. E não há nenhum tipo de contradição com o Antigo Testamento. Porque ele chama isso de a fé comum. Também lá em Tito 1,4. E não devemos então perder essa noção que nos une, que é Cristo. Não podemos deixar que questões secundárias se tornem um empecilho para que nós possamos manter a unidade e o vínculo da paz. Não devemos perder a noção de que é o Evangelho a unidade em meio a essa doutrina ortodoxa, que permite que um judeu, que outrora chamava um grego de ímpio, agora o chamar de filho meu. Nós vemos isso na vida de Paulo em vários momentos. Ele fala lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 11 e 12, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos pelo intermédio da fé mútua. Ele tem o Evangelho como esse princípio da unidade da fé cristã. Nossa fé cristã comum deve nos unir de tal maneira
E deve nos encorajar a essa unidade de tal maneira, porque foi exatamente a obra do Filho de Deus que nos deu essa união. O verdadeiro evangelho, e somente ele, deve ser o nosso foco primário. E é o nosso conhecimento e o amor de Deus na pessoa de Cristo que é capaz de transformar o relacionamento do judeu, que agora não se importa mais com a sua nacionalidade, e do grego, que também não importa mais a sua nacionalidade, mas o que importa é aquilo que o une. O que importa é o evangelho que trouxe pessoas diferentes a pensar de um único modo, naquilo que realmente importa. Então, quando nós olhamos para o evangelho, nós vemos falando que aqueles que são de fato sua mãe e seus irmãos são aqueles que estão unidos a Ele. Então a família de Deus supera todas as outras dificuldades, aflições, sentimentos. Por quê? Porque inclui a nossa fidelidade a Deus primeiramente. E não a um partido político, a uma etnia, a uma raça, ou seja lá o que for. E como nós vimos isso se aflorar, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo hoje, né, de política. Quantas pessoas desprezaram o evangelho porque amam um partido político, porque ama um político, a ponto de romper com o seu irmão por causa disso. Então, não é novidade, não há nada debaixo do sol que não vem à tona em vários momentos, mas que prova a nossa genuína fidelidade a Deus. Se nós somos crentes da boca para fora e não vivemos aquilo que de fato é a nossa identidade, a nossa identidade agora por conta de Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então nós precisamos voltar às Escrituras para descobrir como essa unidade foi alcançada e como ela deve ser nutrida e mantida entre os membros desse corpo de Cristo que nós chamamos igreja. Amém? Então convido você, uma leitura longa hoje, ao capítulo todo de Neemias, a prestar atenção comigo. Neemias, capítulo 3, versículos 1 a 32. Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e prosseguiram até a torre de Anael. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e logo adiante construiu Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassenaá construíram a porta do peixe, colocaram-lhes as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Racós, reconstruiu o trecho seguinte, e Mensulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, reconstruiu o pedaço seguinte. Isadoque, filho de Baamá, fez os reparos na parte seguinte. Os teoquitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus superiores. Joiada, filho de Passeia,
e Menzulão, filho de Besodeias, reconstruíram a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronita, homens de Gibeão e de Mispá, locais que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, reconstruiu o pedaço seguinte, e Hananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante, e assim fortificaram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte. E Gedaías, filho de Harumaf, reconstruiu o trecho posterior em frente à sua casa. Ratus, filho de Razabéias, reconstruiu o trecho logo adiante. Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Patemoabe, reconstruíram a parte seguinte, como também a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir, com a ajuda de suas filhas. Hanum e os moradores de Zanoa reconstruíram a porta do vale. Eles reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com ferrolhos e trancas. Também reconstruiu 1000 côvados até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malaquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e pôs folhas da porta no lugar com os seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi reconstruída por Salum, filho de Col-Rosem, governador do distrito de Mispá. Colocou as vigas e pôs as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e tranca. Reconstruiu também o muro do tanque de Siloé, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até a frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Os levitas fizeram reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a supervisão de Renum, filho de Bani. No trecho seguinte, Asabias, governador da metade do distrito de Queleia, fez os reparos no seu distrito. No trecho seguinte, a restauração foi feita por seus compatriotas, sobre a supervisão de Bavai, filho de Renadade, governador de outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, fez os reparos em frente à subida para a casa das armas, até a esquina do muro. Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte e ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Merote, filho de Urias, filho de Acós, fez reparos na parte deste, a porta da casa de Eliasibe, até o fim dela. A parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores. Em seguida, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, em frente à sua casa. O trecho seguinte foi reconstruído por Binui, filho de Enadad, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzaia, fez reparos em frente à esquina e à torre que se projeta da casa real superior, perto do palácio da guarda. No trecho seguinte, Pedaias, filho de Parós, fez restauração. Os servos do templo que viviam com Ofel fizeram os reparos até a frente da porta da água, na direção do leste e a da torre que ali se encontra. Os teoquitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa.
Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mensulão, filho de Berequias, fez os reparos numa parte em frente à sua moradia. Depois, Malaquias, um dos ourives, fez reparos numa parte que ia até a casa do servo do templo e dos comerciantes, em frente à porta da guarda e até a torre da vigia da esquina. E os ourives e comerciantes fizeram a restauração entre a torre de vigia da esquina e da porta das ovelhas. Amém? Oremos. Bondoso Deus, que na tua misericórdia, ó Pai, nós possamos tirar lições fundamentais para a tua igreja nos dias de hoje, que nós possamos aprender e a ter esse senso, essa responsabilidade do serviço ao Senhor. E que assim, ó Pai, unidos pela pessoa e obra de Cristo, possamos nos fortalecer para a boa obra e o serviço a qual temos tamanha responsabilidade. Fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Pausa para a água. Muito bem. Lição central. A diversidade não é capaz de separar a unidade do povo de Deus. É exatamente isso, irmãos. Nós vamos ficar em torno dessa frase aqui central. Porque, apesar dela ser tão simples, ela é tão difícil. Porque eu e você, muitas vezes, vamos ter que nos negar para que ela seja, de fato, uma verdade. Eu e você vamos ter que abrir mão do nosso jeitão, daquilo que pensamos, ou até daquilo que nós entendemos, para que, de fato, isso aconteça. Porque, por conta da nossa natureza pecaminosa, que ainda guerreia contra nós, às vezes colocamos os nossos gosto pessoal ou a nossa maneira de agir como algo absoluto. Tem que ser assim. E aqui nós sabemos que o contexto anterior é um contexto que já ocorreu várias coisas importantes, a quais Deus está conduzindo o seu povo para a reconstrução do templo, dos muros da cidade de Jerusalém. Isso já tinha começado já há algum tempo, mas agora, com Neemias, as coisas vão tomar uma proporção ainda maior, até porque as obras que estavam se iniciando com Esdras e outros haviam sido paradas pelo próprio decreto de um rei. E esse mesmo rei agora está apoiando essa reconstrução. E nós precisamos então entender que dentro do plano soberano de Deus, Ele nos usa para a glória dEle, mas isso testemunha também a unidade desse corpo de Cristo. Então vamos tirar algumas lições aqui para nós que vão sempre nos direcionar a essa questão administrativa com responsabilidade no serviço e na obra de Deus, como um povo, uma unidade em meio a pessoas diferentes. A primeira lição é a liderança pelo exemplo. Olhe só para o início do verso 1, queridos. Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se, então, a reconstruir a porta das ovelhas. Primeira parte do verso.
Mas quando nós olhamos para o capítulo 3 como um todo, é detalhado ali como esse trabalho foi realizado. E uma coisa nós podemos afirmar, é que era uma equipe, que era um grupo de pessoas que tinham um objetivo em comum: reconstruir Jerusalém, os muros e o templo. Nós vimos que, na leitura, você deve ter percebido que teve oposição. Mas aqueles que estavam imbuídos nessa unidade tinham a ambição de glorificar a Deus por meio do seu serviço. E agora, a primeira coisa que, de fato, se destaca aqui nesse verso é como sumo sacerdote Eliasibe liderava pelo exemplo. Ele não veio com a atitude: eu não trabalho na construção, meu ministério é fazer sacrifícios no templo. Eliasibe demonstrou humildade, uma característica que é essencial em um homem de Deus, um homem, uma mulher de Deus. É essencial. Ele não falou: bom, olha, esse negócio de construção é meio pesado para mim. Não, eu prefiro ficar no templo. Arruma o templo aí, que daqui a pouco eu chego para fazer aquilo que me cabe. Não. Ele foi um exemplo de humildade. Eu sou um sumo sacerdote, mas eu vou pôr a mão na massa. Eu vou me dispor naquilo que for preciso. Eu estou à disposição. É para limpar o banheiro? Estou dentro. É para expor a palavra no próximo domingo? Estou dentro. É para ficar olhando o carro lá fora? Estou dentro. Então aqui nós vemos que o que lhe importa é o serviço, porque ele sabe que o serviço traz glória a Deus e independe aonde ele vai estar. Nós precisamos ter esse sentimento e a ação no que diz respeito à nossa vida na igreja local e na nossa vida aí fora. Se colocar à disposição, mas se colocar que hora que é. Ó, vou chegar a tal hora. Estou disponível. Qual é o dia? Está pronto para o serviço. A história demonstrou algo sobre um homem, um personagem, que é Carlos Magno. Ele foi um dos reis mais famosos. Ele foi aquele que uniu a Europa Ocidental. E o que acontece? Ele morre e o seu cortejo fúnebre chega à cidade e logo está à porta do portão. E há um bispo ali que está sobre o cuidado daquela porta. E ela está fechada. E ele então pergunta: quem vem? O bispo faz essa pergunta. E ali, aquele funeral majestoso, os arautos respondem: Carlos Magno, senhor e rei sacro do Império Romano. E o bispo, ele responde: não conheço. Quem vem? Mais uma vez ele pergunta. E os arautos ali, meio embasbacados, né? Fala outra frase: Carlos, o grande, um homem bom e honesto, um homem da terra. Mais uma vez o bispo responde: ele eu não conheço. Quem vem?
E agora, completamente pensativos a respeito do que aquele bispo queria ouvir de fato, eles respondem: Carlos, um pecador miserável, que humildemente implora pelo dom de Cristo. E prontamente o bispo responde: esse eu conheço, pode entrar. Ele era como qualquer um de nós, que está sujeito à morte. E nós só temos uma única maneira de adentrarmos a esse corpo que nos une, apesar das nossas diferenças: Cristo Jesus. Esse é o ápice da mensagem da exposição de hoje. Nós precisamos entender o que de fato Cristo fez em nós, e feito na regeneração, na nova vida, nós temos responsabilidades como seus filhos, filhos de Deus, pela pessoa e obra de Cristo, nosso irmão que venceu a morte, que venceu o pecado. E aqui nós podemos olhar para essa história de Neemias e olhar para Eliasabe, o primeiro a ser citado aqui, e um homem de um grau elevado, assim como o grande imperador Carlos, mas que não se apegou à sua posição. Quem mais não se apegou à sua divindade? Quem mais, irmãos? Jesus. Filipenses 2, de 5 a 9, nós vemos exatamente isso. Nós vemos aqui que nesse texto do Antigo Testamento está sendo apontado justamente para Cristo. E o exemplo aqui é de um homem como eu e você, que é pecador, mas reconhece que em Cristo, de fato, nós somos nova criatura. E precisamos estar com o coração disposto a não nos apegar tanto às nossas posições, mas se apegar àquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Então, o que no decorrer da história aqui, nós vemos que esse homem se colocou à disposição. E juntos trabalharam para reconstruir a Porta das Ovelhas, que ficava ao lado nordeste do muro. E essa porta, parece que o seu dano foi diferente, a ponto deles ter que, na verdade, construí-la. Enquanto outras partes precisaram apenas de uma reforma, aqui precisou de fato ser construída. E a sua proximidade com o templo era estratégica, visto que os animais que eram trazidos para o sacrifício eram trazidos exatamente por essa porta. E o sumo sacerdote então entendeu, dentro da responsabilidade que ele tinha como sumo sacerdote, exatamente iniciar aonde o povo de Deus voltaria a adorar a Deus por meio do sacrifício. Então não foi por acaso que ele se colocou ali, mas ele se colocou como um servo humilde, para que pudesse de fato se colocar numa posição de alguém que quer fazer a vontade de Deus, independente do serviço. A segunda lição que eu tiro é que a oposição sempre está presente. Olha o versículo 5. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte: mas os seus nobres
não se dispuseram a fazer o serviço e a submeter-se a seus supervisores. Então, a porta aqui do peixe provavelmente estava ligada a um mercado de peixes localizado ali naquelas proximidades. E as pessoas que trabalhavam ali na porta das ovelhas e do peixe foram as únicas pessoas que precisaram, de fato, construir, como eu disse no ponto 1. E aqui o que nós vemos é que, de fato, essas pessoas, esses construtores, foram colocados ali para esse serviço árduo, mais pesado. E em contraste com o primeiro ponto, ao qual nós vemos um sumo sacerdote se colocando à disposição, agora nós vemos que os nobres não queriam nem trabalhar e muito menos estar sobre a supervisão de alguém. Então, não meça o seu esforço, o seu trabalho, por aqueles que não trabalham. Mas observe aqueles que se colocam à disposição e se motive junto a fazer o que for necessário. Porque sempre vai ter aqueles que não vão se submeter. A Bíblia ensina claramente que o orgulho é sempre um obstáculo ao se fazer a obra de Deus. Eu tenho tal grau de escolaridade, eu tenho uma posição tão grande no mercado de trabalho, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o coração não está disposto a servir a Deus. Nós não estamos servindo a qualquer pessoa, mas a Deus, aonde quer que Ele nos colocar a servir, e seja o que for. Então, os nobres aqui não estão dispostos, mas isso não impediu que a obra continuasse. Outros desse mesmo grupo foram lá e fizeram. Então não preste muita atenção naqueles que não fazem. Faça você. Sempre eu. Sempre eu. Agora o que pensar do próprio Cristo, mais uma vez aqui. Ele falou, eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Eu vim aqui para ser servido, então me sirvam. É isso que está lá no texto de Marcos 10:45. Quem estava na sala de aula comigo hoje, na classe de novos membros e batizando, nós abordamos exatamente isso. Eu não vim para ser servido, mas para servir e ser resgate de muitos. Então nós vemos o próprio Cristo se colocando como servo. E muitas vezes, por conta da nossa patente, ou por conta dos nossos títulos, por causa das nossas graduações, nós queremos ter um tipo de conforto. Mas o próprio exemplo de Cristo nos leva a olhar para nós mesmos como servos. Estarmos prontos para servir. E isso me leva ao terceiro ponto, que passa muitas vezes desapercebido numa leitura tão grande. A humildade qualificada. Esses versículos aí, eles todos trazem esse tipo de lição aqui para nós. Apresentam pessoas que trabalharam, trabalhadores, e muitas vezes eles não são identificados com tanta clareza. Alguns, se você percebeu, são identificados pela sua localização, outros porque eles têm algum tipo de posição, e outros porque eles têm uma profissão. E eu vou destacar duas aqui. Nós vemos no texto, mais de uma vez, falando de ourives e perfumistas.
Eles são pessoas que trabalham com material exclusivo. Eles são colocados ali na sua mão e viram joias e perfumes maravilhosos. E talvez eles não são tão dados a tanta força, mas eles são chamados à obra aqui. Os ourives e os perfumistas, muitas vezes, não seriam chamados para uma obra de reconstrução. Mas quando Deus chama, não importa qual é a sua profissão, qual é o seu nome, qual é o seu título. O que importa é que o serviço, a boa obra, está preparada para que você venha realizar. Efésios 2:10. E esses homens poderiam ter dito, talvez como aqueles do ponto 2, que não quero. Não, mas eles, mesmo qualificados por um serviço específico, se colocaram à disposição. E aí vem mais um exemplo que eu quero dar nesse ponto. Refaías, filho de Ur, que era governador de metade do distrito de Jerusalém, estava disponível. E aí então nós vemos, líderes bons e eficientes, de fato, lideram pelo exemplo. Quantos, olhando um governador, se colocando à frente, disponível, colocando a mão na massa, motivados por isso, não o seguiram como exemplo? Irmão, eu e você somos chamados a ser exemplo, primeiro no nosso lar, e depois, aonde quer que nós estejamos. Seja um exemplo de serviço a Deus, de comprometimento com Deus, porque a começar dos da sua própria casa, vão também abraçar o serviço a Deus. Então, seja de fato um exemplo, seja humilde. Não é porque você é diretor em determinada empresa que você não pode pegar um pano e passar no banco da sua igreja. E isso não se aplica só no contexto da igreja local, mas o testemunho do seu serviço, da sua dedicação com a sua equipe, com as pessoas que estão à sua volta. E como é bom quando nós podemos perceber exatamente isso em volta do povo de Deus. Eu converso com muitas pessoas, e algumas pessoas que não são da igreja aqui, que não fazem parte do nosso convívio direto, mas que têm contato com vocês, seja no trabalho, em algum local. E como é gratificante ouvir, cara, aquele irmão da sua igreja é sensacional. Como o exemplo dele motiva aqueles que estão à sua volta, como ele é querido pelas pessoas. Então, essa semana eu tive essa experiência e é gratificante, porque eu não estou com vocês todos os dias. Eu não fico do lado de vocês todos os dias. E nem posso. Eu preciso ser um exemplo primeiro na minha própria casa, para que eu possa, de fato, estar governando ou liderando a igreja de Cristo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, nós somos assim, e nós somos colocados em situações a todo momento. E é gratificante saber que pessoas estão fora do contexto da igreja local, também dando um testemunho de louvor a Deus por conta do seu desejo de glorificar a Deus. Porque quando ele trabalha bem lá na empresa dele, quando ele se coloca como o primeiro
a ser o exemplo, o modelo. Ele não está fazendo, acredito eu, que ele não está fazendo simplesmente para obter o salário no final do mês, mas para testemunhar da glória de Deus. Porque foi exatamente sobre isso que eu ouvi, de um outro crente, de uma outra igreja, mas que afirmou isso sobre o irmão da igreja. E louvado seja Deus por isso. E que eu e você possamos de fato ser esse exemplo de serviço e de disposição para a glória de Deus. Amém? O capítulo 3 mostra e enfatiza a unidade na diversidade. Ainda que os trabalhadores venham de diferentes localidades, diferentes níveis de educação, de diferentes profissões, eles estavam unidos sobre a liderança de Neemias, a fim de realizar o trabalho de reconstrução para a glória de Deus. Amém? Que nós possamos, aos pés da cruz, nos colocar à disposição e o fim leve à glória de Deus. Amém, queridos? Vou convidar você